Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus vos sejam multiplicadas nesta manhã. Sou o professor Rodolfo e hoje nós estamos no 15º dia de leitura e exposição do livro de Gênesis. Estamos diante dos capítulos 43, 44 e 45 nesta manhã. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós queremos te louvar por tua graça, por teu amor e por tua misericórdia. Queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra que nos revela a mensagem da salvação. Nós que estamos no ano de 2024, temos o privilégio de recebermos em nossas mãos um exemplar da tua palavra, um exemplar da Bíblia Sagrada, que nos revela ao Senhor, que revela o Senhor para nós, revela o teu plano para a nossa vida, nos dá a conhecer a história da salvação, os homens e mulheres que o Senhor usou com poder, as pessoas que fizeram parte dessa história para que a tua palavra chegasse até nós, para que, através da história, através do teu povo escolhido, o Senhor revelasse Cristo Jesus, o teu Filho unigênito, o Filho do teu amor, que o Senhor entregou por mim, entregou por meus irmãos e minhas irmãs. Portanto, Senhor, o nosso coração transborda de alegria, a nossa boca se enche de júbilo, porque, ó Deus, o Senhor fez grandes coisas por nós. O teu Filho, descendente da mulher, que foi dado por resgate de muitos, é o mistério que está escondido nas páginas da Bíblia Sagrada, desde o princípio, desde que o Senhor formou o mundo, ó Senhor. E estas coisas que o Senhor fez por nós, a obra da cruz, a obra da redenção, da justificação pelo sangue de Cristo, é o que não subiu ao coração do homem, não chegou aos ouvidos. São essas coisas que o Senhor preparou para aquele que os ama. Estas coisas significam, ó Pai, que a nossa dívida era impagável, a nossa dívida era absurda e não havia e não há em nós condição de pagamento, mas o Senhor cravou na cruz a cédula da dívida que nos era contrária, através do sangue, da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, o Senhor, Cristo Jesus, pagou pela nossa dívida, pagou pelos nossos pecados, no nosso lugar. É isso que a tua palavra nos ensina. E isso é maravilhoso aos nossos olhos, pelo que nós te louvamos nesta manhã. Exaltamos o teu nome, com brados de júbilo dizemos que o Senhor vive, que o Senhor está vivo, ressuscitou e também nos deu vida juntamente com ele e ainda nos fará herdeiros no seu reino. Que maravilha, Senhor! Nós te louvamos, ó Pai, nós te exaltamos nesta manhã. E ainda quero pedir a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos que estão diante dessa semana. Semana, Senhor, de batalha, mas tenho certeza que semana de vitória. Ajuda os teus filhos, ajuda, Senhor, as tuas filhas, a tua igreja invisível espalhada por todo o mundo. Ajuda, Senhor, a igreja perseguida, que terá, como sempre teve, uma semana de desafio. Toda a vida da igreja perseguida é de desafio. Nós oramos por eles também, para que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor esteja com eles, a tua provisão e a tua providência esteja com cada cristão ao redor do mundo, Senhor.
Sustenta o teu povo em tuas mãos, ó Pai. Nos ajuda aqui no Brasil também. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, presidente, ministros, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, governadores do nosso país. Coloca neles, ó Pai, a tua direção, a tua vontade, porque o coração do rei em tuas mãos é como ribeiro de água. O Senhor leva para onde o Senhor quiser. Ó Deus, nós te pedimos estas coisas com certeza de vitória. Ajuda-nos ainda a compreender a tua palavra. Abre-nos o entendimento, Senhor, para compreender e colocar em prática a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, o teu filho. Capítulo 43. A fome continuava gravíssima na terra. Quando a família de Jacó acabou de consumir o cereal que tinha trazido do Egito, Jacó disse aos seus filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: o homem que está no Egito nos avisou, dizendo: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Precisamos levar conosco o nosso irmão. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e da nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam o seu outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. E então Judá disse que se responsabilizaria por Benjamim, e Jacó poderia cobrar dele, e que estavam demorando para ir. Então Israel, seu pai, mandou que eles levassem presentes ao homem, sem saberem que era José: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas, e dinheiro em dobro. E mandou devolverem o dinheiro que José havia mandado restituir a eles quando vieram de viagem. E mandou levar a Benjamim com eles e orou a Deus: o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram tudo e se foram para se apresentar diante de José, que quando viu que Benjamim estava com eles, mandou preparar um banquete para eles na casa de José. Os filhos de Jacó tiveram medo, porque foram levados à casa dele. Achavam que era por causa do dinheiro que estava nos sacos da outra vez, e que queriam os prender ou escravizar. Então disseram ao administrador da casa de José que da última vez que vieram, o dinheiro estava no saco de cada um deles, e havia trazido de volta, e haviam levado também outro dinheiro conosco, para comprar mantimento. O mordomo disse a eles: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram e trouxe Simeão para fora. Depois o levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água. E lhes lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Quando José chegou à sua casa ao meio-dia, trouxeram-lhe o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. E perguntou como tinham passado. E disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. Abaixaram a cabeça e se inclinaram. E José, vendo Benjamim, quis saber se era o irmão mais novo deles. E afirmaram que sim, e o abençoou. Deus lhe conceda a sua graça, meu filho.
e emocionado saiu para chorar sem ser visto. Lavou o rosto, voltou, ordenando que a refeição fosse servida. E comeram cada grupo em sua mesa, e também José em mesa separada, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é a abominação para os egípcios. Os filhos de Jacó ficaram espantados ao verem que o mordomo de José os fizeram assentar, segundo a idade de cada um. José então trouxe as porções de cada um, e a de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. José conseguiu fazer com que seus irmãos trouxessem a Benjamim, e ele se emocionou profundamente ao vê-lo. Continuou provando aos irmãos para ver se seriam desonestos e também para ver se invejariam a Benjamim. Colocou 5 vezes mais para ele do que para os outros, para provar, para ver se fariam como haviam feito com ele quando ele era o mais novo. Os pecados, delitos, falhas e erros que cometemos nos levarão certamente a punições. A correção do Senhor é amorosa e visa a nossa melhoria constante. As disciplinas divinas devem servir como exemplo e como lição para nos ajudar a nos arrependermos de nossos pecados, de nossos erros e não voltarmos a cometê-los, sabendo que muito provavelmente, de tempos em tempos, poderemos ser provados pela mesma tentação. O mesmo pecado que nos acometeu pode bater de novo à nossa porta, aquele pecado que nós temos inclinação na carne de cair. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude fortalecendo pela sua palavra, nos dando a sua graça, nos dando o livramento e o escape pela bondade e pela misericórdia dele. Capítulo 44. José deu esta ordem ao administrador da sua casa para encher de mantimento os sacos dos israelitas. Colocar o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento e colocar um copo de prata que ele tinha na boca do saco de mantimento de Benjamim, junto com o dinheiro do seu cereal, e sua ordem foi cumprida. De manhã, os homens partiram com os seus jumentos, saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José mandou ao administrador que fosse atrás daqueles homens, e alcançando-os, perguntou por que eles pagaram o bem com o mal. Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. Então eles responderam. Os filhos de Jacó se indignaram com a afirmação e lembraram como haviam sido honestos devolvendo o dinheiro, e jamais pegariam ouro ou prata deles. E ainda mais, se esse copo fosse achado com eles, quem pegou, que fosse morto. E eles passariam a ser escravos do administrador de José. Este respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficam livres. Eles se apressaram. Cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas. Cada um carregou de novo o seu jumento, e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, esse ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Irmãos, toda essa passagem, no momento em que a Bíblia fala em adivinhação ou magia, tanto no momento em que o egípcio coloca os hebreus sentados em ordem de idade, como agora a fala de José, que é um homem capaz de adivinhar, ele está representando um personagem, como se ele fosse egípcio, colocando temor nos irmãos, porém sem pecado, com a mais pura das intenções em abençoar o seu pai e toda a sua família, e cuidar deles de uma maneira toda especial, sem esquecer do propósito principal, o propósito de Deus em preservar a linha sucessória do Messias, cuidando da família da fé, de onde sairá o autor e consumador da fé,
Jesus o Senhor e Salvador. Então Judá respondeu: Que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: Longe de mim deixar todos como escravos. Somente o homem em cuja mão foi encontrado o copo. Esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra, e não se acenda a sua ira contra mim. O Senhor é como o próprio Faraó. E então Judá vai tentando relembrar a José como eles haviam procedido e como os fez voltar, e mandando chamar a Benjamim, e como havia falado a Jacó para levar Benjamim com eles, e que Jacó os disse: Vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Judá explica que a alma de Israel está ligada com a alma de Benjamim, e vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. E explicou ainda também que ele próprio ficou responsável por levá-lo de volta e disse: Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. E então Judá se oferece para ficar em lugar de Benjamim, para tentar poupar a Jacó deles voltarem sem o filho mais novo dele. Mais 2 pontos para nós pensarmos aqui sobre o capítulo 44. O fiel apego de Judá a Benjamim em sua angústia foi recompensado muito tempo depois pela tribo de Benjamim, que mantinha a tribo de Judá, quando as outras tribos a abandonaram. José é um tipo de Jesus, uma figura, uma imagem ou representação de Jesus. Como Jesus, José prova seu povo, mesmo depois de terem experimentado a sua bondade amorosa. Ele traz os nossos pecados para a nossa lembrança, para que exercitemos e mostremos arrependimento e para sentirmos o quanto devemos a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 45. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, ordenou que saíssem todos da sua presença. E não ficando ninguém, José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos, de tão assustados que ficaram, não tinham palavra para respondê-lo. E José disse aos seus irmãos: Cheguem perto de mim. E disse: Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José ordena que seus irmãos voltem depressa a Jacó e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim, junto com seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence.
eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José fala que eles mesmos estão vendo quem é ele e manda anunciar a Jacó a glória de José no Egito e manda que tenham pressa em trazer Jacó para o Egito. José abraçou a Benjamim e ambos choraram. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia, que haviam chegado os irmãos de José. E Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia e disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais, voltem para a terra de Canaã. Pegue o pai e a família de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Levem da terra do Egito carros para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu carros conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do pai. Despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. E partiram e contaram a Jacó tudo o que tinha acontecido. Com isto, o coração de Jacó lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. José tem o discernimento exato do propósito do Senhor para a vida dele e para toda a história da salvação e redenção da humanidade. Nós também precisamos, em oração, em jejum e súplicas, buscar em Deus o nosso propósito no reino dele. José deixou Judá prosseguir e ouviu tudo o que ele tinha a dizer quando estava explicando o porquê de tudo aquilo. José entendeu que agora os seus irmãos estavam arrependidos por seus pecados. Judá mencionou 2 vezes em seu discurso respeitoso com seu pai e muito terno com seu irmão Benjamim. Agora eles estavam maduros para o confronto que José havia projetado, e José se revela a eles e os perdoa. Quando Jesus confronta seus discípulos e se manifesta ao seu povo, ele os encoraja a se aproximar dele com um coração verdadeiro e sincero. E José também fez isso, mostrando a seus irmãos que o que quer que eles pensassem fazer contra ele, Deus havia tirado proveito disso. Os pecadores devem se entristecer e se arrepender de seus pecados, embora Deus tire proveito disso. No caso aqui na história de José e seus irmãos, o que Deus queria era preservar a vida de muitos e também conservar um remanescente da promessa. Que Deus abençoe sua vida, a sua semana. Fique firme na leitura, fique firme ouvindo os nossos áudios da exposição da palavra do Senhor. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor teu Deus. Que Ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.